Olá pessoal, aqui é o professor William. Estamos hoje para começar uma nova série aqui do nosso canal. Vamos fazer a leitura da obra Contra-História da Filosofia, do filósofo francês Michel Onfray. Eu estou desenvolvendo vídeos sobre a história da filosofia do Nicolas Abanhanho, que são aquela série de vídeos que a gente já vem trabalhando há algum tempo. E agora quero começar também um projeto em paralelo da Contra-História da Filosofia do Michel Onfray. Eu vou fazer a leitura direta do francês da obra, da Contra-História da Filosofia, que é dividida em 12 volumes no francês. Aqui no Brasil nós temos a tradução dessa obra pela Martins Fontes, mas ela vai até o sexto volume, vai até as radicalidades existenciais. Então eu vou fazer direto assim uma leitura da obra, uma tradução minha que eu faço do francês e essa que eu vou trazer, essa que eu vou apresentar para vocês. Se puderem adquirir a obra tanto da Martins Fontes quanto a obra original lá do francês, vocês encontram pelo eBay, pela Amazon, fiquem à vontade. É uma obra muito boa que vai tratar uma contra-história da filosofia, ou seja, vai tentar mostrar a filosofia por um outro viés, por uma outra perspectiva. Dentro dessa obra Contra-História da Filosofia, Michel Onfray coloca uma série de problemas, uma série de problemáticas que parece que passam despercebidos pela história da filosofia oficial. Michel Onfray, ele se questiona quem escreve a história da filosofia, quem escreve a história, quem determina quais autores são chave, quais autores são principais, que autores vão ficar no esquecimento, que autores são vencedores, que autores são vencidos. E é justamente sobre isso que essa contra-história da filosofia vai tratar. Ela vai mostrar uma história da filosofia sobre um outro viés. Onfray, de maneira geral, divide a história da filosofia em história do idealismo e história do materialismo. Idealismo seria todo aquele tipo de doutrina, na perspectiva dele, que de certa forma corrobora com o status quo, ou seja, com aquilo que a sociedade é. Essa filosofia idealista, ela corrobora, ela confirma, ela sustenta tudo aquilo que a gente conhece em relação ao direito, em relação à religião, à ética, à política. Já uma filosofia materialista é uma filosofia de cunho mais reacionário, digamos assim. É uma filosofia que vai justamente tratar de problemas e problemáticas que vão colocar em xeque o modelo de sociedade que nós vivemos. Então, de maneira geral, não quero dizer muito sobre essa contra-história da filosofia, porque a gente vai trabalhar ela durante o nosso curso. Eu já fiz a leitura dessa obra e consegui perceber muitas coisas interessantes. Eu realmente, antes de ler a obra do Michel Onfray, eu nunca tinha me questionado por que tal autor é considerado o principal autor de um determinado período. Por exemplo, por que Sócrates é considerado o símbolo da filosofia? Será que não poderia ser outro autor o símbolo da filosofia? Por que Demócrito é um pré-socrático, sendo que ele vive no mesmo período que Sócrates? Por que Platão? Por que Santo Agostinho? Por que Tomás de Aquino? Por que não outros filósofos, outros pensadores? Não tinha ninguém que fizesse rivalidade a Platão? Não tinha ninguém que fizesse rivalidade a Descartes, a Kant, ao idealismo alemão? Então, é justamente esse paralelo da história da filosofia que o Michel Onfray vai justamente tratar nesses 12 volumes. Aqui na edição da Martins Fontes, eu tenho a edição aqui, eu tenho 6 volumes da Martins Fontes, foi aqui que eu conheci a obra, mas como terminou no sexto volume, eu fiquei pensando assim, nossa, mas a obra termina aqui com Schopenhauer, o Thoreau, o Skinner, mas não tem mais. E daí depois fazendo a pesquisa que eu descobri que a obra, na verdade, ela tem 12 volumes e os 6 últimos volumes não estão traduzidos para o português, daí é só para quem lê o francês. Há uma edição também lá em espanhol, se eu não me engano, do El Cueco de Plata, acho que se não me engano esse é o nome da editora, não lembro agora, que ela traz acho que até o volume 10 traduzido para o espanhol. Vou fazer a leitura aqui dessa essa parte aqui da capa da obra da Martins Fontes, só para vocês entenderem mais ou menos qual é o fio da obra. Há muito tempo, a tradição universitária evita debruçar-se sobre um continente soterrado e esquecido da filosofia. E há tempo demais ela sacraliza apenas os protagonistas mais austeros da grande guerra das ideias. Por quê?
Então a gente vai ver nessa contra-história da filosofia que há uma guerra de ideias. Não no sentido literal uma guerra, mas é como se fosse. A nossa primeira aula, que é hoje, sobre a polemologia, a gente vai tratar um pouco da história como a arte da guerra. E justamente então vai se questionar, há um continente soterrado de filósofos, de autores, de pensadores, e por que a crítica universitária, por que a própria filosofia evita tratar desses autores? O que será que eles tratam que causa, digamos assim, tanto medo que se faça uma pesquisa sobre eles, que se estude sobre esses autores, e por que sempre consagrar os mesmos filósofos? Por que a história da filosofia é escrita pelos vencedores de uma luta que, sem trégua, opõe idealistas a materialistas? História da filosofia, então, da maneira como a gente conhece, Michel Onfray vai dizer, é escrita pelos vencedores, e os vencedores, obviamente, vão puxar a sardinha pro lado deles, enquanto aqueles perdedores ou derrotados, eles serão esquecidos, serão apagados da história. Então é isso que essa contra-história da filosofia vai trazer esse panteão de filósofos, de autores que foram esquecidos, que foram deixados de lado e mostrar justamente a preciosidade do pensamento desses autores. Com o cristianismo, os primeiros tomaram o poder. Quando surgiu lá a Idade Média, lá o cristianismo, esses vencedores eles tomam o poder. Por quê? Porque a filosofia desses vencedores, ela, de certa forma, corrobora com a doutrina cristã, ela corrobora com o pensamento religioso. Quando Santo Agostinho vai lá e faz uma leitura de Platão, quando Tomás de Aquino faz uma leitura de Aristóteles, ele pega esses vencedores e traz para o lado deles e fala: opa, tá vendo como o pensamento católico, o pensamento cristão, ele tem relação com aquela verdade dita pelos antigos gregos? Mas e os outros autores que tinham uma doutrina oposta? Vamos pegar, por exemplo, uma doutrina atômica do Demócrito, vamos pegar a doutrina do prazer do Epicuro. Por que esses autores, de certa forma, não corroboram com uma doutrina cristã? Porque eles trazem uma ideia bem diferente, uma ideia que vai entrar em choque e, portanto, eles são o quê? Filósofos menores, filósofos que não devem nem ser estudados nem lidos. Vamos ler os clássicos, porque os clássicos, eles vão de encontro com aquilo que a gente pensa. Então essa é a perspectiva do Onfray. Favoreceram então os pensadores que trabalhavam no mesmo sentido que eles e apagaram todo vestígio de filosofia alternativa. Então essa história da filosofia é uma história que foi escrita em cima desses vencedores que trabalham no sentido daqueles que detêm o poder e soterra e apaga aqueles que estão do lado oposto, né? Os perdedores ou os vencidos. Daí uma ocultação dos cínicos, dos cirenaicos, dos epicuristas, dos cristãos hedonistas, dos gnósticos licenciosos, dos irmãos e irmãs do livre espírito, dos libertinos barrocos, dos ultras das luzes, dos utilitaristas franceses e anglo-saxões, dos socialistas dionisíacos, dos nietzschianos de esquerda e de outros rebeldes ou furiosos. Então veja, é sobre tudo isso aqui que essa contra-história da filosofia vai tratar. A gente vai começar falando lá dos cínicos. Dos cínicos não, a gente vai falar um pouquinho antes, que a gente vai começar falando de Leucipo e Demócrito. A gente vai passar pelos cínicos, pelos cirenaicos, pelos epicuristas. Vamos passar por todos esses autores até a gente chegar ali nos nietzschianos de esquerda. Mas na verdade a obra vai um pouquinho mais além disso. Então, são todos esses autores que foram apagados da história, deixados de lado, que essa contra-história da filosofia vai tratar. Interessante também aqui trazer uma ideia que o Michel Onfray vai justamente trabalhar, que é o seguinte: a história da filosofia clássica, segundo Whitehead, ela é uma nota de rodapé de Platão e Aristóteles. Portanto, toda a história da filosofia, ela de certa forma vai de encontro às ideias, às doutrinas desses pensadores. Platão e Aristóteles são os autores principais ali da filosofia. Michel Onfray, ele vai trazer uma outra perspectiva. Ele vai coroar, de certa forma, a sua história da filosofia com o pensamento de Nietzsche. É Nietzsche quem vai ser o filósofo que vai ser a base do pensamento e a base da estruturação de toda essa filosofia, de toda essa contra-história da filosofia. Mas você pode me questionar, mas Nietzsche só vai aparecer lá no período contemporâneo. Como que ele pode ser a base desses outros autores, desses outros filósofos?
É o método de leitura do Michel Onfray que vai permitir que a gente olhe os materialistas, olhe os cínicos, olhe esses cirenaicos epicuristas de uma outra maneira, de uma filosofia que celebra a vida. Então é isso que Michel Onfray quer trazer com essa contra-história da filosofia. Uma filosofia que celebra a vida, que celebra o prazer, uma filosofia que não vai colocar a vida em segundo plano, que não vai colocar esse mundo em segundo plano, e por aí vai. Esta contra-história da filosofia conta a aventura desses vencidos, de sua sabedoria feliz, de seu pensamento luminoso, de sua arte de viver bem, de viver melhor. Então é disso que essa contra-história da filosofia vai tratar. Vamos tratar desses autores, vamos tratar de uma filosofia para uma boa vida, para uma vida melhor. Isso na perspectiva de Michel Onfray. Então essa contra-história da filosofia, ela é dividida em 12 volumes. Conforme eu for trabalhando também no meu canal a história da filosofia, vocês podem fazer um confronto entre essas ideias. Eu já estou no vídeo acho que 39 ou 40 da minha história da filosofia, já estou lá nos Cínicos, acabei na verdade de terminar os Cínicos, mas vocês podem ir acompanhando, acompanhem as duas histórias da filosofia e pesem as ideias, olhem assim e vejam como isso pode acrescentar, como isso pode adicionar para vocês. Então, o primeiro volume vai tratar das sabedorias antigas, isso aqui é equivalente à filosofia antiga. Vamos tratar de autores ali que fazem frente a Platão e principalmente ao pensamento platônico. O segundo volume é o cristianismo hedonista. Aqui ele vai trazer a ideia de um cristianismo epicurista, que de certa forma ali é um cristianismo voltado ali ao prazer, coisa que geralmente não aparece dentro da história da filosofia clássica. Os libertinos barrocos já está dentro ali do período do Renascimento e vai trazer uma série de autores ali que vão justamente apoiar a sua perspectiva na filosofia do Michel de Montaigne. Aqui o Michel Onfray ele vai colocar justamente ali Michel de Montaigne contra René Descartes. Por que René Descartes é o pai da filosofia moderna e não Michel de Montaigne? O que René Descartes fala que Michel de Montaigne não havia falado? Então, por que Descartes e não Michel de Montaigne? São esses questionamentos que Michel Onfray vai trazer dentro da sua contra-história da filosofia. Os Ultras das Luzes já é aqui dentro de autores que vão trabalhar ali dentro do pensamento iluminista. Aqui o Michel Onfray vai contrapor, por exemplo, o pensamento ali do Barão de Holbach contra o Kant. Quinto, eudemonismo social. Aqui a gente já está dentro ali do século XVIII, ali do período da Revolução Industrial. Vai trazer uma série de autores, incluindo o utilitarismo francês. Vai trazer algumas ideias do Stuart Mill, vai falar um pouco do socialismo utópico. E vai tratar toda aquela questão ali da revolução e autores que fizeram frente a esse estilo de vida, procurando uma vida melhor, uma vida mais feliz. Sexto volume, as radicalidades existenciais. 3 autores, esse aqui é o último volume em português, da Martins Fontes, que vai tratar do pensamento de Schopenhauer, Thoreau e Stirner. É uma das melhores obras ali da contra-história da filosofia, e eu gosto muito do 5º volume, o Demonismo Social, uma obra bem interessante. 7. A construção do super-homem. Aqui, Michel Onfray vai coroar a filosofia de Nietzsche. Vai trazer também o Guyot, que seria o Nietzsche francês, e vai trazer a ideia desses autores, vai mostrar como a filosofia deles permite uma vida melhor. Os freudianos heréticos, aqui a gente já está dentro do período contemporâneo, bem no comecinho ali do período contemporâneo. São autores ali que vão tratar justamente da doutrina de Freud, da psicanálise, sobre um viés, digamos assim, hedonista, voltado ao prazer. Não que a doutrina de Freud já não traga isso, mas o Michel Onfray vai fazer uma outra leitura. Aqui ele vai trazer um pouco do Erich Fromm, por exemplo, que é um autor que vai justamente fazer uma junção, uma espécie de união entre o marxismo e a psicanálise, conforme a gente vai ver. As consciências refratárias, o 9º volume, se eu não me engano aqui nesse volume ele vai falar justamente sobre a Simone de Beauvoir, vai falar também sobre o Albert Camus. Já estamos bem ali, aqui no período próximo ali da Segunda Guerra Mundial. 10º volume, o pensamento pós-nazi. Então é um pensamento ali que vem depois da Segunda Guerra Mundial e do tipo de filosofia que é feita após isso.
O outro pensamento, 68, que vai justamente comentar sobre o tipo de filosofia que era feita ali em maio de 68, na época das revoluções estudantis da França, e a resistência ao niilismo, que é o último volume que coroa a obra aí do Michel Onfray, que a gente termina essa contra-história da filosofia. Por que eu estou trazendo uma contra-história da filosofia para vocês? Eu acredito que a informação, o conhecimento é muito importante. Eu, quando fiz a leitura dessa obra, me surgiram uma série de ideias que eu nunca havia pensado sobre a história da filosofia, sobre a própria filosofia, sobre seus autores, sobre sua maneira de pensar. Então, eu gosto de ler essa obra, vou trazer aqui para vocês, para que vocês tenham conhecimento dela também. Muita gente vai odiar esses vídeos, essas aulas, porque essa contra-história da filosofia trata realmente de autores ali que são subversivos, de autores que vão questionar o nosso sistema, a nossa sociedade, a nossa religião, a nossa ética, o nosso direito, e vão colocar o dedo na ferida e falar por que as pessoas agem dessa forma e não disso. Por que a gente não pode pensar numa forma melhor de ser feliz ao invés de levar essa vida que a gente leva? Então aqui, deixa eu só mostrar para vocês, né? Essa aqui é a capa do primeiro volume em francês, dessa obra Contra a História da Filosofia, que é justamente dedicada às sabedorias antigas. Só que antes da gente começar essas sabedorias antigas, a gente vai tratar um pouquinho sobre o preâmbulo geral da obra, ou seja, a gente vai gravar uma série de aulas que vão tratar do motivo dessa contra-história da filosofia. Por que uma contra-história da filosofia? Além da leitura que eu fiz ali da capa da edição em português, né, que você já tem uma ideia do que ele vai falar, esse preâmbulo geral vai deixar claro sobre o que é essa contra-história da filosofia. Então, o preâmbulo geral se chama A Historiografia, uma Arte da Guerra. Aqui o Michel Onfray vai justamente mostrar que escrever a história tem muito da arte da guerra. Nossa primeira aula, então, hoje é a historiografia, uma polemologia. A historiografia pertence à arte da guerra. Então, Michel Onfray aqui ele traz essa ideia que a historiografia faz parte do âmbito da arte da guerra. Quando a gente pensa em arte da guerra, automaticamente vem à cabeça das pessoas aquela obra do Sun Tzu, do filósofo e pensador chinês, estrategista militar. Maquiavel também tem uma arte da guerra. E justamente lá na obra de Sun Tzu, ele descreve uma série de táticas, uma série de estratégias, de pensamentos que as pessoas deveriam justamente utilizar ao se travar um conflito, ao se travar uma batalha. Não precisa ser uma batalha ideal. Muitas pessoas, muitos economistas, pensadores, muitos coaches, muitas pessoas assim da área da economia, do direito, do campo do trabalho, utilizam a obra A Arte da Guerra como estratégias para vencer no dia a dia. Mas o Michel Onfray vai trazer uma ideia diferente, de que essa escrita da história, portanto a historiografia, faz parte desse âmbito da arte da guerra. E a gente já vai ver o porquê. Não é surpreendente, portanto, que ao redor reine a atmosfera de segredos de defesa. Aqui o Michel Onfray está falando que justamente pelo âmbito da historiografia, da arte da guerra, ao redor dessa historiografia, dessa escrita da história, existe toda uma atmosfera de segredos de defesa, ou seja, todas aquelas táticas e segredos militares que são desconhecidos, aquilo que a gente não conhece, aquilo que fica por trás dos bastidores que a gente não vê. Então a escrita da história também passa por isso. Há um por trás dos bastidores da escrita que ninguém percebe. E é isso que essa obra vai justamente tentar mostrar. Quem está por trás dos bastidores e quem que está escrevendo essa história. E por que ele está escrevendo a história dessa forma. A disciplina participa, portanto, da polemologia. A polemologia é um campo das relações internacionais que vai tratar justamente sobre o conflito entre povos, entre nações, entre ideias. É uma área que vai justamente ali tratar as relações de conflito, as relações de força existentes entre dois tipos de poderes.
Portanto, a escrita da história participa dessa polemologia, porque dentro do campo da escrita da história existe esse campo de uma guerra, de um conflito de ideias. Platão não escreve somente a obra, das suas obras sobre filosofia, mas Platão escreve contra alguém. Platão está escrevendo contra algum autor, contra alguma doutrina, contra alguma perspectiva. Da mesma forma, Aristóteles. Aristóteles escreve contra alguma pessoa, contra alguém. Toda a história da filosofia que nós conhecemos, ela é sempre escrita contra um tipo de ideia, um tipo de pensamento. E é justamente por isso que a filosofia também está no campo da polemologia, ou seja, no campo dessa guerra de ideias. A história também ela é uma escrita de ideias e ela vai justamente não apenas relatar o que é a realidade, mas ela vai entrar em conflito com aquilo que a realidade, o real, é. A escrita da história vai definir o que é a realidade, mas a realidade não se deixa definir de maneira ali passiva. Sempre há um conflito, sempre há alguma coisa que vai fazer com que a história às vezes modifique a sua perspectiva. Então não é só escrever, não é só falar, mas é entrar em conflito contra alguma coisa. Portanto, a disciplina faz parte também dessa polemologia. Como encarar o combate? Então, isso aqui também faz parte dessa polemologia. Como que se encara o combate? Dentro do campo da historiografia, da escrita da história, a questão é: eu sou um autor que eu vou escrever, mas contra quem eu vou escrever e como eu vou enfrentar esse inimigo? Uma das ideias ali que o Michel Onfray vai trazer nessa obra é que Platão, quando vai atacar a doutrina materialista, a doutrina hedonista, traz ali sempre Sócrates batendo em cachorro morto. Como assim? Sócrates batendo em autores menores. Por que Sócrates não aparece contra Demócrito? Por que Sócrates não aparece contra Aristipo? Por que Sócrates vai bater lá em Filebo? Quem que é Filebo? Ninguém sabe. Então, Michel Onfray coloca por que Sócrates vai lutar contra esses filósofos ali que, de certa forma, não estão ali no nível do Sócrates para debater. É claro que seria mais justo colocar um Sócrates contra um Demócrito, um Sócrates contra um Aristipo, por exemplo. Então, quando Platão escreve as suas obras, por quê? Por que ele não fala do Aristipo? Por que ele não fala lá do Demócrito, por exemplo, que estava ali dentro do seu período, dentro ali, era seu contemporâneo. E a doutrina dele era muito famosa também, que é a doutrina atômica. Então, essa ideia de como encarar o combate é justamente contra quem eu vou combater e como eu vou fazer esse combate. Então, veja, quando você escreve a história, justamente é sobre esse tipo de coisa que a gente vai justamente lidar. Contra quem que eu vou colocar Platão? Contra quem que eu vou colocar Aristóteles? Medir as relações de força. Então, também faz parte da arte da guerra, essa medição de forças. Obviamente, eu não vou enfrentar um inimigo que é mais forte que eu, não assim de frente, mas provavelmente eu vou bolar alguma estratégia para tentar vencê-lo. Então, na escrita da história da filosofia é a mesma coisa. É, eu vou ter que medir relação de força. Eu não vou colocar Sócrates contra Demócrito. Demócrito é muito poderoso. Mas eu vou colocar Sócrates contra Filebo. Filebo é fraco. Filebo vai defender uma teoria materialista, uma teoria hedonista ali muito fraco, muito fácil de ser rebatida. Demócrito não ia ser facilmente rebatido, porque ele ia defender uma teoria mais forte, uma teoria mais sustentada, digamos assim. Então, dentro desse campo da escrita da história, também medimos essas relações de força. Contra quem que eu vou colocar o meu campeão? Eu vou colocar meu campeão contra o jovem ali que tá babando, que tá espumando, que quer matar todo mundo? Não. Vou colocar meu campeão contra os mais fracos, para ele continuar vencendo, para ele continuar ali se mantendo. Desenvolver estratégias e táticas. Mais uma vez, você não enfrenta o inimigo de frente, então você vai desenvolver alguma estratégia, alguma tática para tentar vencer esse inimigo. E nada melhor que a escrita da história, porque a escrita da história vai coroar justamente esses vencedores e vai deixar de lado os perdedores. Com o tempo, a história vai sacralizar quem venceu e quem perdeu. Gerenciar informações.
como que eu vou justamente como que eu vou justamente trabalhar uma perspectiva, um autor, se de certa forma eu não conheço muitas ideias dele? Por exemplo, Platão, a gente tem quase todas as obras de Platão, Aristóteles também, a gente tem quase todas as obras. Mas como que eu vou colocar esses autores ali contra um Demócrito? Como que eu vou colocar esses autores ali contra um Aristipo, que justamente quase não sobrou nada sobre a história desses autores? E pior ainda, na verdade, o que, que se fez para que essas obras fossem perdidas? Aqui a gente vai encontrar um relato surpreendente para mim do Michel Onfray, que ele queria que as obras de Demócrito fossem queimadas. Mas a pergunta é, por que que Platão justamente queria que as obras desse autor fossem apagadas, fossem esquecidas? O que que Platão temia da obra de Demócrito? Então, provavelmente ele não queria que a obra desse autor fosse conhecida e justamente ali para sua obra passar como a obra, digamos assim, durante a história do pensamento. É claro que essa é uma ideia que Michel Onfray vai trazer aqui dentro dessa contra-história da filosofia. Então, gerenciar informações seria justamente saber o que, que eu vou atacar, saber como eu vou atacar. Por exemplo, eu não coloco Sócrates justamente para debater contra Demócrito, porque Demócrito tem uma teoria bem fundamentada, mas eu vou pegar ali um espantalho, eu vou pegar o Filebo, que justamente é o autor que defende ali o materialismo da maneira mais idiota possível, e vou colocar o Sócrates contra ele. É óbvio que o Sócrates vai ganhar. Então é isso que é gerenciar essas informações, é você saber com quem você vai debater, com quem você vai dialogar. Eu vou debater com o Demócrito? Não, o cara é um gênio, mas eu vou colocar o Filebo ali, ele é meia boca, é meio burrinho, então provavelmente o Sócrates vai ganhar dele. Então esse gerenciamento de informações também faz parte da história do pensamento. Silenciar, né, no caso de Platão, que queria queimar as obras do Demócrito, omitir. Omitir também seria justamente silenciar, apagar, omitir, deixar de lado, não tratar. Uma das coisas assim que a filosofia tem, durante a história da filosofia a gente vai ver muito, é que muitos autores são conhecidos porque são citados por outros. Por exemplo, dentro da história da filosofia medieval existe uma série de santos que vão justamente citar a doutrina do gnosticismo, que é uma doutrina ali que vai contra, digamos assim, as ideias do cristianismo oficial. Mas no momento que esses cristãos citam a doutrina do seu inimigo, eles deixam vivo essa doutrina. Então por que que Platão não fala de Demócrito? Porque Platão não quer deixar vivo Demócrito. Platão vai falar de Filebo, vai falar desses outros caras aí que são menores. Mas por que que ele não fala de Aristipo? Porque ele não quer deixar vivo esses caras aí. Ele justamente vai trazer outros autores, outras ideias, aquilo que mais convém à perspectiva dele. Dizer o óbvio. Dizer o óbvio também faz parte dessa doutrina da arte da guerra, justamente porque nós temos preconcepções sobre algumas ideias, sobre alguns autores. Ah, Demócrito é um pré-socrático. Mas espera aí, isso é dizer o óbvio, todo mundo sabe. Só que esse óbvio, ele não tem fundamento. Por que que Demócrito é um pré-socrático se ele vive no mesmo período e na mesma época que Sócrates? Inclusive, Sócrates morre antes do Demócrito. Demócrito está ali vivo enquanto Sócrates está morto. E Demócrito é considerado um pré-socrático. Então, essas obviedades também reforçam certos estereótipos dentro da história. A gente diz, Sócrates é o símbolo da filosofia, óbvio. Descartes é o pai da filosofia moderna. Isso é óbvio, mas essas obviedades, elas justamente ajudam a corroborar, ajudam a sustentar uma história que não é questionada, uma história justamente que precisa ser revista. Fingir e tudo o que implica confrontos capazes de determinar vencedor e perdedor. Então essa é a questão que o Michel Onfray vai trazer. Como que a gente vai encarar o combate? Como que a gente vai fingir, vai silenciar, desenvolver estratégia, medir as relações de força? Como que a gente vai fazer tudo isso determinando vencedor e perdedor? Então essa é a pergunta que Michel Onfray vai trazer, que vai justamente coroar essa contra-história da filosofia. Toda essa contra-história da filosofia vai ser pautada justamente nesses questionamentos. A história é generosa com os vencedores e implacável com os perdedores. Então, a história justamente vai coroar aqueles autores justamente que estão dentro da sua perspectiva. Quem vai escrever a história vai justamente colocar autores
chave como principais, Platão e Aristóteles são principais, por quê? Quem escreve a história na Idade Média vai mostrar porque justamente Platão e Aristóteles têm muito a ver com a doutrina cristã. Agora, Demócrito e Epicuro jogam esses caras fora, esses caras são lixo, porque eles não têm nada a ver com essa doutrina majoritária, doutrina que venceu. Mas, fazendo uma contra-história da filosofia, a gente vai ver essa perspectiva por um outro lado, a gente vai ver a perspectiva daqueles que perderam. Vamos pegar essa história da filosofia, essa contra-história daqueles autores vencidos e mostrar justamente como que eles pensavam uma maneira de viver a vida. Eles estavam interessados em viver melhor essa vida. E é justamente isso que Michel Onfray vai procurar trazer. Uma contra-história da filosofia não é só para trazer os problemas das histórias, não é só para causar polêmica, mas são autores que você lê e justamente fala, por que eu não vivo minha vida dessa forma? Por que eu tô preocupado com paraíso? Por que eu tô preocupado com essências eternas e imutáveis, sendo que existe uma realidade aqui material, sendo que existe um prazer, sendo que existe uma felicidade que eu devo me ocupar? Então é justamente isso que o Michel Onfray vai trazer. A filosofia dele, as suas obras, geralmente são voltadas para essa perspectiva hedonista, ou seja, para uma perspectiva voltada ao prazer. É sobre isso que Michel Onfray trata. Ele é o filósofo do hedonismo, podemos dizer assim, é o filósofo que está interessado na melhor maneira de se viver, de se levar a vida. Vamos expandir. A historiografia da filosofia não é exceção dessa regra. Aqui a gente estava falando de história de maneira geral, mas eu já fui trazendo alguns exemplos dentro da história da filosofia. E a história da filosofia não foge a essa regra. Qual é a regra? Que a historiografia, a escrita da história, faz parte de uma polemologia, faz parte de uma arte da guerra. Então a própria história da filosofia é uma arte da guerra. A partir de agora, quando você pegar um livro lá, qualquer um, Giovanni Reale, pega aqui o Nicolas Banhan, está sempre perto, você justamente vai ver esse livro como um campo de batalha. Um livro é um campo de batalha onde alguém escreveu uma história, onde alguém colocou uma perspectiva, mas essa perspectiva, ela favorece a quem? É sobre isso que você tem que se perguntar. Existe uma história da filosofia objetiva que não privilegia certos autores por ideias, que não privilegia autores ali pelo impacto que tiveram? Provavelmente não. Provavelmente toda a história da filosofia carrega a sua ideologia, carrega a sua marca. E o Michel Onfray, ele tá bem certo dessa perspectiva, tanto é que ele vai falar mais para frente, conforme a gente vai ver, que essa história da filosofia segue uma perspectiva. Assim como Nietzsche fala, tudo é perspectiva, não há verdade, o que há é apenas uma perspectiva, ou várias perspectivas. Então a história da filosofia clássica, Giovanni Reale, Abanhanho, tratam de uma perspectiva. Agora Michel Onfray quer trazer uma outra perspectiva, ou seja, a perspectiva daqueles que foram vencidos dentro da história das ideias. Mas é claro, mais uma questão que a gente pode se colocar. Quem coloca vencedor e quem coloca o perdedor? Por que Descartes é vencedor e Montaigne é o perdedor? Sendo que existem uma série de autores que vão seguir a filosofia do Michel de Montaigne. Por que Sócrates e não Demócrito? Por que Kant e não Barão de Holbach? Então essas são algumas ideias ali que a gente vai encontrar dentro dessa contra-história da filosofia. A filosofia, um pouco arrogante, muitas vezes autoconfiante, bastante dada a lições, geralmente se apresenta como a disciplina que coroa todas as outras. Eu, quando estava em sala de aula como professor, sempre dizia o óbvio, que a filosofia é a mãe de todas as ciências. E isso não está errado, justamente a filosofia ela vai permitir o surgimento da física, da química, da biologia, o desenvolvimento da matemática e até a medicina ali, ela sai da filosofia da maneira como nós conhecemos hoje, dada ali ao pensamento de Hipócrates. Mas aqui o Michel Onfray vai trazer essa ideia. A filosofia é arrogante, um pouco arrogante na verdade, porque ela gosta de ficar dando lições às outras disciplinas e ela sempre diz que coroa essas outras disciplinas. Se um físico quer saber o que é a física, ele não consegue descobrir isso fazendo física, ele tem que fazer filosofia. Se um teólogo quer saber se Deus existe ou não, ele não pode procurar isso dentro da teologia, mas ele tem que fazer filosofia, porque é a filosofia que vai justamente tratar desse valor existencial, dessa realidade existencial.
Então, mas por que o Michel Onfray está falando disso? Por que ele está falando dessa arrogância da filosofia? Porque a filosofia gosta de meter o B dele nas outras áreas, mas ela às vezes esquece de olhar para si mesma, conforme a gente vai ver ali daqui a pouco. Os responsáveis disciplinares da inspeção geral não hesitam em entoar essa antífona e de justificar seu ensino nos currículos escolares, defendendo a necessidade de uma formação mínima de cultura geral para poder começar a filosofar. Esses responsáveis disciplinares da inspeção geral, na verdade, seriam todos aqueles autores que colocam a filosofia, uma determinada grade curricular de filosofia na universidade, nas escolas, são aqueles que vão dizer que existe um plano, uma ementa de estudos que você tem que seguir. Eu, quando estava na faculdade, escutei isso do meu professor de filosofia antiga. Para você conhecer filosofia, você tem que ler essas obras do Platão, essas obras do Aristóteles, você tem que ler essa obra do Kant, tem que ler essa obra de Santo Agostinho, tem que ler essa obra do Hegel, e assim você vai conhecer a filosofia. Ou seja, ele indicou os clássicos, sem problema. Mas essa ementa, da onde que ela vem? Não foi ele que inventou, mas isso segue um currículo, segue uma história, segue uma ideia. E por que eu não poderia estudar uma história da filosofia? Por que eu não poderia aprender a filosofar fazendo o oposto? Pegando o pensamento de Demócrito, pegando o pensamento de Epicuro, pegando o pensamento dos gnósticos, do Montaigne, do Barão de Holbach. Por que eu não poderia pegar ali um Stirner, por exemplo? Porque eu tenho que seguir aquela linha e não a outra linha? Será que a outra linha não vai me ensinar filosofia também? Então esse é um questionamento que essa obra do Michel Onfray me trouxe. E esses responsáveis ali, eles sempre estão entoando, eles sempre estão dizendo aquele óbvio, ou seja, você tem que estudar isso, 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 isso. Eles repetem como um papagaio essa lista de autores que você tem que ler para conseguir entender a filosofia. Mas justamente a questão é quem quem escreve essa história, quem desenvolve essas ideias. E é tudo isso que a gente vai ver nessa história, nessa contra-história da filosofia também. Parece que uma longa confusão deve ter sido acumulada de antemão para que um dia possamos colocá-la em ordem. Então, há uma série de coisas que a gente vai ter que rever nessa contra-história da filosofia para a gente conseguir a resposta dessas questões. Quem elabora um currículo universitário, um currículo ali educacional, quem diz que é isso, aquilo que a gente tem que ler. Então, é tudo isso que a gente vai ter que investigar para poder colocar as coisas em ordem, colocar as coisas no lugar. Surpreende que a filosofia, tão rápida em repreender historiadores ou geógrafos sobre o modo de praticar a sua arte e cientistas sobre como considerar os usos corretos da epistemologia, caia ela própria na armadilha de evitar aplicar à sua paróquia o que ela ensina nas capelas vizinhas. Mais uma vez, a perspectiva da filosofia um pouco arrogante em relação às outras áreas do saber, e a filosofia sempre dá lições, gosta de dar lição de moral, fala isso, fala aquilo, fala não sei o que para o geógrafo, para o historiador, para o cientista, para qualquer um, mas parece que ela não consegue olhar para ela mesma e meter o B dele, digamos assim, na sua própria disciplina. Ela gosta de falar para os outros o que fazer, mas quando ela olha para ela mesma, parece que ela não consegue fazer essa autorreflexão. É claro que hoje em dia existem áreas como a filosofia da filosofia, que vai justamente tratar dos fundamentos da própria filosofia, de uma metafilosofia, digamos assim, mas aqui o que Michel Onfray está falando mais é dentro do campo da história. Pois não vejo que a filosofia coloque em prática as certezas de sua seita, submetendo a história de sua disciplina aos fogos cruzados de um trabalho crítico, capaz de dar conta da maneira como é escrita. Então, ele está justamente falando que a filosofia não olha para a maneira como ela é escrita. A filosofia não olha para sua própria historiografia e não se pergunta, epa, por que esses autores são coroados e aqueles autores são esquecidos? Por que existem autores que são apagados? Vamos trazer eles aqui e vamos justamente debater e tratar das ideias dele. Por que mostrar alguns autores e por que esconder outros autores? A filosofia não faz essa crítica sobre a sua história. Por que a filosofia ignora o ensino de sua historiografia? Qual é o sentido? Por que a filosofia ignora o sentido da escrita da sua própria história? Qual é o interesse em dissimular os segredos de fabricação de um corpus unificado? Qual que é o segredo
qual que é o interesse em justamente de simular, de esconder os segredos da fabricação dessa história? Quando a gente tem, por exemplo, lá uma filosofia medieval, por que alguns autores têm que ser esquecidos? Por que alguns autores têm que ser apagados, visando ali o pensamento e a ideia de outros autores? Isso me lembra também agora, falando um pouquinho lá do período contemporâneo, o filósofo e matemático Bertrand Russell escreveu uma obra, a História da Filosofia no Ocidente, alguma coisa assim, e lá eu achei muito engraçado que quando eu fiz a leitura dessa obra, ele, quando chegava em Hegel, ele falava ali muito pouco sobre Hegel, falava tipo assim, Hegel é um filósofo obscuro, não sei o que, e beleza, só falava isso. Mas eu comecei a me questionar por quê que o Bertrand Russell justamente não vai falar sobre Hegel. Por que ele quer esconder esse autor? Porque, na verdade, ele não considera ele digno ali de uma filosofia, porque ele traz esse autor como alguém que não é relevante para o campo da lógica, para o campo da matemática, alguém que vai ficar falando de coisa esquisita, como espírito absoluto, como idealismo, como não sei o que, como isso, como aquilo. Então é um autor ali que só foi mencionado, mas as suas ideias não foram exploradas. E a mesma coisa durante a escrita da história. Por que a gente menciona, tem um Epicuro, tem um Demócrito, mas a gente não desenvolve as ideias desses autores e fica sempre ali no plano do idealismo, como defende Michel Onfray. É claro que ele vai opor o idealismo ao materialismo, conforme eu vou falar várias vezes, mas o idealismo, da maneira que como ele vê, não é aquele idealismo clássico, ou seja, o idealismo como uma doutrina de que a realidade vai depender do sujeito, digamos assim, de maneira geral, ou depende da consciência, ou depende do sujeito, se é que a gente pode definir um sujeito, porque existem várias definições, mas aqui ele vai colocar autores como idealistas e você vai se questionar, mas esse autor realmente é idealista? Dentro da perspectiva de Onfray, idealismo, conforme a gente vai ver, é tudo aquilo que corrobora com um estilo de vida, com uma forma de ver o mundo que justamente vai transcender esse mundo. Ou seja, um mundo que não está aqui, é um mundo que está sempre no além, é uma realidade, um prazer, uma felicidade que tem que ser postergado. Ao contrário do materialismo, que vai defender uma doutrina do prazer agora, desse mundo material, do valor dessa realidade. É assim que ele faz, digamos assim, essa divisão. O que está por detrás da vontade de manter à margem da razão raciocinante o processo de construção de uma história da filosofia apresentada como única, canônica, objetiva, unívoca e incontestável? Então por que a gente tem essa razão que pensa, essa razão que raciocina, essa razão que reflete, mas a gente não se questiona sobre essa história da filosofia única, canônica, objetiva, unívoca e incontestável? Por que a razão não reflete sobre isso? Falando assim, por que é única? Por que é canônica? Por que é objetiva? Por que é incontestável? Será que essa história da filosofia é incontestável? Vamos ver que não, porque justamente existe essa contra-história da filosofia que vai trazer uma outra perspectiva. Pois busca-se em vão na disciplina fragmentada, ética, estética, epistemologia, antropologia, lógica e política, etc., ou nos estudos adjacentes das ciências humanas, um setor consagrado ao exame das condições de sua escrita. Então a gente não vai encontrar dentro da filosofia fragmentada, ou seja, dos campos da filosofia, nem nos campos das ciências humanas ali mais próximos à filosofia, uma área de estudos que vai refletir justamente sobre essa historiografia, ou seja, sobre a escrita dessa história. Não tem, a gente não encontra. E Michel Onfray, então, ele é um autor que vai trabalhar justamente essa historiografia e vai desenvolver. Por isso que nós temos 12 volumes da Contra-História da Filosofia, que é justamente uma tentativa de explorar essa cegueira da filosofia em relação à escrita da sua própria história. Ou a filosofia é cega e não consegue ver que existe uma outra história, ou a filosofia não quer ver que tem uma outra história, porque já está contente com aqueles autores ali que foram consagrados. Em nenhum lugar são questionados os pressupostos dos autores que escrevem a história. Portanto, de certa forma, a fazem. Não se questiona então quem escreve a história, e quem escreve a história faz a história. No momento que alguém escreve na história, Sócrates é o símbolo da filosofia, Descartes é o pai da filosofia moderna, Kant é o pai do idealismo, é o filósofo do iluminismo, não sei o que, a pessoa inventa a verdade, digamos assim, a pessoa faz a história. Justamente porque ele escreve, isso é tão batido na cabeça das pessoas, isso é tão espalhado dentro da cultura que não se pode pensar de uma outra forma.
Se eu falar para vocês que o pai da filosofia moderna é Michel de Montaigne, todo mundo vai falar assim, você é louco, Michel de Montaigne não é o pai da filosofia moderna. Quem é o pai é o René Descartes. Mas quem colocou René Descartes como pai da filosofia moderna? É claro que existem motivos, é claro que existem justificativas, mas Michel Onfray se questiona, e por que não Montaigne? Por que deixaram Montaigne de lado quando pensaram num pai para a filosofia moderna? Poderiam ter colocado ele, conforme a gente vai ver as ideias que ele traz. Então, quem escreve a história faz a história. Na verdade, se a gente for mais longe, dentro de um sentido Foucaultiano, quem vai justamente escrever a história, quem tem o poder de escrever a história, também tem, de certa forma, ali o poder de dizer a verdade. A verdade sobre uma coisa que vai ser escrita. Quando eu coloco Sócrates, o símbolo da filosofia, pronto, lacrou, isso se torna a verdade. E agora, se você questiona contrário a isso, você é doido, você é louco. Com efeito, um filósofo, uma doutrina, um pensamento, um sistema, um livro, uma reflexão, uma obra, só existem uma vez inseridos em um processo histórico. Dentro de um processo histórico, então, é que você tem um livro, uma obra, um autor, um pensador, e nesse processo histórico você vai determinar, você vai ligar ali esses autores, vai justamente ligar um Platão, a um Aristóteles, que vai se ligar aos estoicos, que vai se ligar ali à Idade Média, que vai se ligar ao Renascimento, a Descartes, ao Kant, ao idealismo e por aí vai. Há sempre um processo histórico que une, que digamos assim, reforça essa história. Mas, e essa contra-história? Vamos ver também que ela também tem uma força, ela tem uma união ali de autores, ela segue uma linha de pensamento. História da filosofia, certamente, mas também história, simplesmente. História da filosofia não é diferente da história. Aquela história que participa do campo da polemologia é a mesma história da filosofia, portanto também participa desse campo da polemologia. Também há relação de força, também há estratégia, também há vencedor, também há perdedor. É um conflito de ideias. Cada momento se lê, se conecta em um movimento. O ponto específico de um tempo filosófico opera na dialética de uma longa duração. Quando a gente pensa em um determinado autor, como Platão, por exemplo, Platão está ligado ali dentro de uma história de pensamento, dentro de uma doutrina de ideias que vão reforçar o seu pensamento. Platão escreve uma obra maravilhosa. Eu adoro Platão. Mas essa obra que vai descer a lenha no Platão, isso não é um problema, porque Platão também não é perfeito. Então a gente vai ver uma outra perspectiva. Mas Platão é um autor que tem uma história maravilhosa. Chega um Aristóteles que vai escrever coisas diferentes, e isso reforça a ideia de Platão, reforça a ideia dos dois autores. Mas quando chega um medievo, como Santo Agostinho, Tomás de Aquino, que vão justamente reforçar Platão e Aristóteles, esses autores crescem ainda mais e só crescem dentro da história do Ocidente. Mas por que não Demócrito, o inventor da doutrina atômica? Por que esse não cresce? Porque ele foi deixado de lado e a gente vai tentar resgatá-lo dentro dessa contra-história da filosofia. Que autor invisível narra ao público a Odisseia em seus detalhes. Quem é esse autor invisível que vai justamente contar essa história? Mas se ele é um autor invisível, ele tem interesses. E por que ele está narrando a história dessa forma? Quem escreve a história da filosofia? Em outras palavras, quem diz a verdade filosófica. Quem escreve a história da filosofia automaticamente diz uma verdade sobre a filosofia. Mais uma vez, Sócrates é o símbolo da filosofia, Descartes é o pai da filosofia moderna. Quem escreveu isso contou a verdade sobre isso. Se é verdade que Descartes é o pai da filosofia moderna, é errado dizer que Montaigne é o pai da filosofia moderna, porque isso aqui é o princípio de não contradição. Se a gente tem um, a gente não pode ter o outro. É o princípio ali, digamos assim, de não identidade. A é igual a Descartes, Descartes é o pai da filosofia moderna, e B é igual a Montaigne, é o pai da filosofia moderna. Se A é verdadeiro, B não pode ser verdadeiro, B tem que ser falso. Então acho que essa é a ideia. Então quem escreve essa história da filosofia vai justamente trazer essa verdade filosófica. Onde se esconde seu demiurgo? Aonde se esconde esse autor que escreve essa história?
Então aqui o Michel Onfray vai escrever essa contra-história da filosofia, a gente vai perceber que existe muito Nietzsche dentro dessa história da filosofia e existe muito Foucault também, porque o Foucault segue uma linha nietzschiana. Essa ideia da construção da verdade, quem diz a história diz a verdade, ela participa muito ali dentro da história da filosofia do Michel Foucault, porque o Foucault que vai começar a trazer essa ideia. O que é a verdade e justamente quem tem o poder de dizer essa verdade. Ele vai trazer uma relação entre poder e verdade. Quem escreve a história tem o poder, se tem o poder, logo conta uma verdade. E essa verdade vai ser reforçada por todas as pessoas que abraçarem, adotarem essa ideia. Então há uma contra-história da filosofia agora, em 12 volumes, que a gente vai começar a trabalhar a partir desses vídeos. Então é isso, pessoal. Nessa primeira aula falamos um pouquinho sobre o preâmbulo. A gente vai ter mais umas 5 aulas sobre um preâmbulo para a gente entender melhor essas ideias e daí a gente vai passar aos filósofos propriamente ditos dessa contra-história da filosofia. Então é isso. Um grande abraço. Nos vemos no próximo encontro.